Muito boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja. Como vê, estivemos parados desde o mês de março e eu agora resolvi começar portanto, as nossas entrevistas. Desta vez viemos aqui a Angra do Heroísmo e vamos falar com o Sr. Dr. Carlos Amaral. Vamos saber um pouco da biografia de Dr. Carlos Amaral, que acho que é natural aqui da Ilha Terceira, não é verdade? Exatamente, nasci na Ilha Terceira, a ilha mais histórica do arquipélago dos Açores, isso não se pode negar, porquanto a história pertence a todos nós e ao grupo das 9 ilhas, cada qual com a sua própria história, mas particularmente falo deste certificado porque é uma história bem conhecida. É uma história pátria, é uma história de valor, é uma história de honra, que muito me agrada e apraz registar. Regresso ao fim de 10 anos de ausência, dado que estive algum tempo no Brasil, por razões profissionais, propriamente em São Paulo, e ao fim de 10 anos resolvi fazer uma romagem de saudade à ilha e fui apanhado uma vez mais na bigorna do trabalho, na bigorna do trabalho, e aqui estou. É com muito prazer que me encontro em Angra e, portanto, saúde todos os terceirenses e, de resto, todos os açorianos e particularmente a diáspora que possa ter acesso a este programa. Dr. Carlos Amaral, qual é a sua especialidade como médico? Primeiro, a palavra médico é uma palavra convencionalmente dada aos médicos alopatas, aos convencionais. Eu não pertenço a essa categoria. Portanto, eu sou um clínico naturopata, bromatologista, homotoxicologista e uma série de nomes que agora não vale a pena dizer. Portanto, o que quer dizer que eu faço uso das terapêuticas não convencionais. Assim é que está certo. Antigamente era a medicina alternativa, embora ainda se use esse termo, mas entendo em termos de português que não devemos usar alternativa, porque a alternativa é uma televisão que está avariada e que se compra outra porque não tem arranjo. Então não vamos confundir. As medicinas são todas necessariamente úteis, tanto a clássica, a ortodoxa, quanto a nossa. O que é preciso é uma integratividade e um respeito mútuo e uma reciprocidade de ação. Portanto, eu dedico-me à ozonoterapia, dedico-me à bromatologia, que é a ciência dos alimentos, enfim, uma infinidade de coisas que tenho feito ao longo de 44 anos. Então já tem uma vasta experiência sobre certas doenças das pessoas, quer dizer, chega aqui uma pessoa e o senhor já consegue ver o que é que a pessoa tem só de olhando para ela, não é assim? Isso é uma provocação, mas de qualquer forma, em primeiro lugar, não há doenças, há doentes. Segundo Hipócrates, ele advertiu, e Paracelso também, que foi o pai da medicina, a espagírica, ele advertiu que havia doenças, não patologias. Havia, portanto, deficiências provocadas por disfunções, na sua maioria psicossomatizantes, ou seja, que vinham do exterior para o interior, a parte psíquica. Podemos até chamar-lhe doenças da alma, que se somatizam e acabam por enfermar, portanto, colocar as pessoas em estados patológicos graves. O entendimento para muitos é uma doença declarada, para mim não é. É um doente. E, como tal, o doente tem que ser tratado de cabeça aos pés e dos pés à cabeça. A partir do momento em que se trata um só órgão ou um só aspecto daquele doente, ele está absolutamente segmentarizado, partido, dividido e, na minha opinião, não se chega a lado nenhum. Diga-me uma coisa, portanto, especificamente o que trata de várias doenças, não é? Mas há uma em especial que o senhor acabou de falar e queria que o senhor especificasse melhor o que é que vem a ser essa especialidade, que o senhor, para as pessoas que não percebem
o que é a palavra mais cara, que é assim mesmo, e defina melhor o que é que vem a ser a sua especialidade. As medicinas não convencionais, eu, por exemplo, no campo da especialização, eu poderia citar várias, mas não convém sequer complicar uma coisa que é tão simples. Não merece a pena dizer que é especialista, porque ser especialista dá-nos a ideia de que só sabemos fazer aquilo, especificamente. Embora haja uma multidisciplinaridade, portanto, existe a necessidade de recorrer a outros colegas, às outras áreas de intervenção, enfim. Eu prefiro dizer-me e assumir-me como um clínico integrativo, ou seja, pegar num pouco de tudo, quando necessário, e usar naquilo a que você apelida de doenças, mas não há doenças, há doentes. Portanto, aprenda, faz favor. Então, acontece que quando o paciente, o utente, me consulta, em primeiro lugar, o meu olhar é para a psique. Mas não enquanto psicólogo, porque não o sou. Faço uso da psicologia transpessoal, que é uma outra área da psicologia mais, se quiserem, adiantada, pós-moderna, enfim, não interessa, e olhe para a parte psíquica, porque a partir do momento em que se lê o psiquismo daquela pessoa, a história emocional daquela pessoa, porque todos nós temos uma história emocional, sentimental, de amargura, de tristeza, de alegria, enfim, a partir do momento em que compreendemos aquele composto, aquela composição, aquela emissão, permite-nos ter uma ideia concreta do que vamos tratar. Por exemplo, eu não me canso de citar, quando uma pessoa está muito triste, quando está, vá lá, entre aspas, deprimida, o primeiro órgão a ser verdadeiramente tratado tem que ser o fígado. E o fígado porquê? Porque os egípcios tinham razão de dizer que o fígado era efetivamente o órgão que albergava as emoções. Porquanto, ao longo dos anos, começámos, a medicina dita convencional, dita científica, começou a dizer que as emoções é no coração. Claro que o coração pulsa, mas pulsa para quê? Para alimentar um fígado de sangue. Então é o fígado que se aborrece. É por isso que dizemos, popularmente, olha, cuidado com aquilo ou com aquela que vem com maus fígados hoje. Então, estamos a falar do humor, da boa disposição ou da indisposição. Portanto, isto só para lhe dizer que quando há alguém que está indisposto, deprimido, aborrecido, irritado, significa que as funções hepáticas estão alteradas. Isto é um exemplo dos muitos que eu poderia dar. Por exemplo, é que se diz que o riso faz bem. Concorda que o riso faz bem? O riso faz melhor do que muitos medicamentos antidepressivos. E a razão pela qual é uma razão química. Eu tenho que falar em palavrões que vou desdobrar. Portanto, quando nós rimos, a gente vai, enfim, mexer com uma série de músculos e de nervos que têm uma influência a nível do cérebro. E neste movimento do maxilar do riso, quando o riso é, digamos, um riso franco, aberto, nós estamos a produzir hormonas, aminoácidos. E, por exemplo, quando se faz isso, normalmente aumentamos uma coisa chamada serotonina, que é antidepressiva. É uma hormona que não deixa que a pessoa fique deprimida. Mas depois há uma outra, pouco conhecida, que se chama ocitocina. A ocitocina só se tem quase no momento do nascimento. Levamos uma vida inteira a perdê-la. A partir dos 30 anos já não a temos. Então por isso é que andamos macabúzios, mal dispostos, irritados, azedos, malcriados. Então se a gente levantar um pouco a ocitocina com um sorriso, é ótimo, porque temos um medicamento dentro de nós e não sabíamos, e estamos a usá-lo, em vez de tomar as porcarias que nos fazem mal e criam efeitos colaterais. Eu falei nisso porque eu gosto muito de rir. E já que estamos a falar nisso, eu vou falar numa parte que não tem nada a ver com medicina, mas com fado. Suba ontem fui à Taberna do Fado, como me viu, e filmei o senhor a cantar um fado.
Como é que nasceu esse dom pelo fado, o gosto pelo fado? Bom, era uma longa conversa que já tivemos offline, não é? Fora desta gravação. Eu pertenço a uma família onde houve muita dedicação ao fado, onde aprendi imenso. Não é por gentileza que eu digo isso, é por uma verdadeiro sentimento de se quiser, de muita gratidão. E cantei o meu primeiro fado a brincar, digamos assim, entre aspas, nervosamente aos 14 anos. As pessoas gostaram. Depois, por via de mãos muito poderosas dentro do fado, algumas delas muito conhecidas, disseram-me: você não pode parar, tem que continuar. Só que o fado, para mim, pareceu-me sempre, e parece-me, e continuará a ser-lo, como uma terapêutica. Então, se reparou, eu ontem, aliás, expliquei-lhe que estava muito cansado, ao longo de um dia muito cauteloso de trabalho. Eu cheguei ali e, de repente, todo o meu cansaço desapareceu. Porquê? Porque ao cantar fado eu tenho que mexer o maxilar, tenho que me rir, sorrir, brincar, e fabriquei ocitocina e serotonina. Pronto, fiquei a cantar até às 2 da madrugada. Até às 2 da madrugada? Até às 2 da madrugada. O que é que achou aqui da nossa taberna de fado e de alguns músicos que conheceu ontem, porque foi a primeira vez, não é? Eu já tinha conhecido dois. Tinha conhecido, portanto, o guitarrista e um dos violas, que são, penso eu, os proprietários do espaço. Tive o privilégio de conhecer, portanto, um guitarrista novo, um outro viola e, particularmente, o contrabaixo. E fiquei muito impressionado e tenho que agradecer publicamente a generosidade, porque foi por mim que eles chamaram aqueles dois, dado que eu tinha dito dias antes que bom que seria ter aqui um contrabaixo e mais uma guitarra, e apareceram. Foi uma delícia e tenho que dar os parabéns à Taberna do Fado, na Rua do Rego. Passo aqui a questão informalmente, sem a ideia concreta de publicitar, mas é um espaço que não só me agrada, é um espaço que devia ser respeitado por todos, porque não só nos faz lembrar Lisboa como capital do fado, mas nos permite ter um ambiente agradável, sincero, em que o serviço é ótimo e que podemos momentaneamente sair um pouco da Ilha Terceira que conhecemos. Olha, eu sei que cantou fado por tudo quanto é Portugal e se calhar para o estrangeiro. Qual dos fadistas mais lhe emocionou ou mais lhe tocou ou que sentiu que ia cantar? Isto já é a segunda pergunta, que ia cantar e sentir-se nervoso: pai, vou cantar com aquela pessoa. Conte-me um bocadinho disso. Eu tive a oportunidade de dizer que tenho um certo jeitinho para fazer algumas letras que chamam versos, eu chamar-lhes-ia letrista de fado. E tive o privilégio de conhecer a Amália Rodrigues e a Celeste Rodrigues. Particularmente com a Celeste Rodrigues passei bons momentos num restaurante, num conjunto de restaurantes, mas particularmente no Luso, que é propriedade de um primo meu. Ele neste momento tem 7. E o Luso é uma casa muito especial, inclusive ainda hoje tem o título de Catedral de Fado. Por ali passaram os maiores monstros do fado de Portugal, monstros no bom sentido, de grandiosidade, de grandeza. Até a própria Amália ganhou a sua carteira profissional em 1927 ali, porque havia uma associação, um departamento governamental na altura que passava carteiras profissionais se a pessoa passasse por ali e tivesse um espetáculo honroso, com boa dicção, boa aparência, etc. Com a Celeste Rodrigues, antes da Amália um pouco, com a Celeste Rodrigues passou-se um caso muito interessante. A Celeste pareceu, para muita gente,
que estava abafada pela figura da Amália, preponderantemente, como vedeta, como diva. Não foi bem assim. A Celeste Rodrigues era uma mulher brilhantemente inteligente, sabendo que a diva, neste caso a sua irmã, estava projetada ao mais alto estrelato, sendo ela já uma estrela. Devo dizer que ela deixou mais de 100 discos gravados, não é? Ela colocou-se a serviço de um determinado tipo de fado nas casas de fado onde cantava e dedicou-se ao folclore para não haver colisão. Veja o respeito, o carinho, digamos assim, e a amizade. Quando a Amália deixou de cantar, a Celeste Rodrigues, como fadista a 100%, passou àquilo que era, na verdade. Deixou de cantar folclore, não porque deixasse de gostar de folclore, e da velha canção Olha a mala, olha a mala, olha a malinha de mão. Isto foi um sucesso nos anos 60 ou 50 e tais. Bom, então um dia eu estava num guardanapo a escrever uma letra e a Celeste gostava de tudo quanto eu escrevia. E eu pensava que a princípio era por ser elegante, bem educada, conscienciosa, amiga. Aprendi muito com ela, muito com ela. E tinha uma afinidade muito grande com uma tia-avó. E ela disse-me assim: o Cabé, se não se importa, eu sou Carlos Alberto, tratam-me os mais chegados por Cabé, se não se importa, mostre-me isto. Isto, já reparou que não é um mostrengo. Mostrengo é quando se constrói uma obra que não está completa. E então vai-se completando por emendas ou contagem das sílabas para fazer o verso completo. Você tem aqui os versos completos. Precisa agora dar-lhe o título. E ficou com o guardanapo na mão. E eu disse assim: olha, por favor, que isto não está completo. Não, para mim está. Basta, dê-me só o título. E eu disse assim: as mãos que eu trago. Ela pegou, de repente musicou, ela com o Fontes Rocha, uma música. E passado 2 meses ela gravou As Mãos que eu trago, que foi mais tarde gravado pela Amália Rodrigues. Isto só para lhe dizer que foi uma das figuras que mais me impressionaram, mais me convidaram. Mas tem outras. Tem uma primordialmente importante. Foi João Ferreira Rosa, que era dono do Emoçado, um restaurante na Moraria muito famoso, em que eu, quando podia, aos fins de semana ia lá, às escondidas, por outras razões, que não vou agora citar, às escondidas, e cantava os meus fados. E na altura havia uma presença muito assídua, presença da casa, contratada pela casa, a Cigana do Fado. A Cigana do Fado era uma mulher que me impressionava pelo canto e ela era a própria a levantar-me da mesa e vai cantar. Pronto. Foi influências várias, mas tiveram muitas outras. Mas devo muito gratamente a estes 3 personagens, particularmente aos 2 primeiros, neste caso ao João Ferreira Rosa e à Celeste Rodrigues, a característica, penso, que herdei de estar à vontade, de comunicar, e o fato de ser uma panaceia, uma terapêutica. Olha, ficamos aqui com esta pequena reportagem do Dr. Carlos Amaral, que também é fadista, e muito obrigado por me ter recebido aqui no vosso consultório. Eu sei que tenho interrompido, porque sei que o senhor tem muitas pessoas aí para atender. Não, hoje não tenho mais. Hoje não tem mais? Hoje não tenho mais, não. Hoje não tenho mais. E muito obrigado por tudo. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. O que eu quero acrescentar é a simpatia do Sr. Carlos, a sua simpatia e o agrado com que me oferecem a oportunidade de estar perante a vasta audiência, que espero que cresça cada vez mais, e também, de uma vez por todas, oficialmente oferecer os meus préstimos e, de acordo, dar parabéns, porque é preciso ter muita coragem para fazer um trabalho como este. Portanto, eu é que estou agradecido pela atitude que tiveram comigo, pela paciência sobretudo, e pela conversa que tivemos antes de
deste apontamento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.